Bom, minha gente, nós vamos conversar agora com o Fernando de Bortoli, do canal Por Trás da Aviação. Vocês certamente acompanham o Fernando nas redes sociais, figura conhecidíssima e autoridade na aviação. Fernando, queria te agradecer pelo apoio para a gente tentar começar a entender o que aconteceu hoje, nessa que é a pior tragédia da aviação comercial brasileira desde 2007, embora, como disseram os técnicos do CENIPA e da ANAC, neste momento, obviamente, né, faz 5 horas que aconteceu o acidente, um pouquinho mais, tudo seja muito prematuro, né, Fernando? Seja bem-vindo aqui ao Flow News. Exatamente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Infelizmente, estar aqui para falar num momento tão triste, né, da aviação. Eu sempre falo da parte boa da aviação, mas nesse momento eu abri uma exceção ao meu editorial, que é não falar, né, de acidentes aéreos, justamente porque eu vejo que acaba se especulando muita coisa e isso acaba virando uma bola de neve e mais atrapalha, né, todo o processo do que ajuda. E as pessoas elas correm muito atrás de informações e essas informações até o momento elas infelizmente não existem. E o próprio Brigadeiro Moreno, com quem eu já tive o prazer de gravar vídeo e conheço, né, pessoalmente, ele disse agora na coletiva que é tudo muito prematuro. Então, é basicamente isso. O que a gente tem de informação são os fatos conhecidos, que é qual que é o modelo da aeronave, então um ATR 72-500 da Voipes, uma companhia aérea brasileira, inclusive a companhia aérea mais antiga em operação no Brasil, a Voipes, uma companhia aérea de 1995, passou por alguns percalços aí ao longo de sua operação, mas ela tá aí, né, eu chamava Passaredo e hoje é Voipes. Esse avião saiu ali de Cascavel com destino a Guarulhos e acabou se acidentando, infelizmente, em Vinhedo. E eu acho que uma informação que mostra que é tudo muito prematuro e que a gente dar informação a qualquer custo acaba sempre saindo algo errado, é a informação no número de vítimas, né? Até uma hora atrás estava se falando em 62 vítimas e a própria companhia aérea já confirmou 61 vítimas, né? Então, você vê que é tudo muito... o que acontece na internet, né? Vão vindo informações de tudo quanto é canto e as pessoas criam uma verdade no final, falando, não, foi isso por conta daquilo, e é isso que eu evito fazer, e eu sempre deixo o apelo aqui das pessoas não fazerem, não especularem, não quererem informação a todo custo, porque essa informação, ela não existe. Qualquer pessoa que falar, afirmar alguma coisa sobre isso nesse momento, ela vai estar tirando da própria cabeça, né? Porque quem é o órgão responsável pela investigação desses acidentes no Brasil é o CENIPA. Lá eles têm profissionais altamente qualificados, né? A CENIPA é um braço da Força Aérea Brasileira que existe para isso, né? Então, os profissionais do CENIPA começam agora o processo de investigação. Ainda tem todo um processo antes, né, deles começarem de fato entrarem ali no local do acidente, coletarem informações. As caixas pretas também são informações encontradas. Tem gente que falou que já foram encontradas, mas o próprio Brigadeiro Moreno, meia hora atrás, ele falou que não tinha essa informação também. Então, o que eu peço para as pessoas é paciência. Eu sei que é um momento muito difícil, principalmente para os familiares, né, envolvidos nessa situação triste, mas tem que ter paciência, porque senão o negócio acaba sendo atropelado, as informações elas mais atrapalham do que ajudam. Então, a gente precisa deixar os órgãos competentes trabalharem para trazerem uma resposta. A gente tem que ter respeito às vítimas. Infelizmente, já estão circulando na internet muitos vídeos das vítimas. Isso é uma coisa que eu não tenho nem palavras, nem adjetivo para descrever uma situação dessa. Então, a gente precisa aguardar esse processo todo acontecer. Não é uma resposta que a gente vai ter amanhã, semana que vem. A investigação de um acidente aeronáutico demora aí entre 1 ano, 2 anos, dependendo da situação, pode até mais. Ela pode ser conclusiva ou inconclusiva também. Não quer dizer que o CENIPA vai fazer mágica e trazer exatamente tudo o que aconteceu. Isso quem vai dizer é o tempo com o processo de investigação. O CENIPA não é um órgão que vai achar culpados. O CENIPA nunca vai falar, o culpado dessa situação foi isso. Não. O objetivo do CENIPA é investigar
para prevenir que novos acidentes aconteçam por conta desses fatos, né, que vão ser investigados nessa situação. Então, é por isso que a aviação, a cada dia que passa, ela fica mais segura. Hoje, ela já é extremamente segura, por isso que acontecem casos muito isolados no mundo inteiro. No Brasil, o último acidente aeronáutico de companhia aérea brasileira foi em 2007. A gente está falando de 17 anos atrás, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá, muita segurança, o próprio controle de espaço aéreo, assim, aumentou demais a sua tecnologia, a sua capacidade de controle, os seus processos. Então, hoje é muito seguro voar no Brasil, por isso que tem poucos acidentes. E o que eu costumo dizer é que a aviação, ela é extremamente necessária e ela está operando diariamente, 24 horas por dia no mundo inteiro, com milhares ou milhões de aeronaves, né, o tempo inteiro. Basta um acidente acontecer que toma toda essa repercussão e todo mundo já começa a questionar a segurança. Então, o que eu quero dizer é, a aviação, ela é sim extremamente segura. Infelizmente, foi uma fatalidade que aconteceu, que será investigada e entendida o porquê que aconteceu. Mas a aviação, ela está o tempo todo beneficiando bilhões de pessoas pelo mundo e ela é extremamente necessária. Sim, sem dúvida. Se a gente for fazer a média, né, da quantidade de operações que acontecem no mundo todo, o tempo todo, né, pousos, Exatamente. decolagens, e tirar pela média o número de acidentes, a gente vai chegar exatamente a essa conclusão, mas também é inegável, né, Fernando, que hoje em dia todo mundo com o celular na mão consegue registrar, e a imagem é muito impactante, né? Você vê um avião caindo daquele jeito, né? Sim, como se fosse né? Tem até tem um nome, né? Parafuso chato, é isso? Chato, isso. Uhum. É, como é, por que uma aeronave cai daquele jeito? Porque geralmente, né, a gente vê a aeronave cair como se fosse uma flecha, né? Ela cai Uhum. assim, né, embicando o nariz para o chão, né? Sim. Eu tava, bom, eu sou leigo, né? Então, assim, a impressão, eu até tava dizendo isso aqui na abertura do Flow News, a impressão que a gente tem é que a aeronave, ela desliga, né? Porque ela cai de um jeito assim como se você pegasse uma chave de um automóvel e desligasse o automóvel, ele para de funcionar, né? Essa queda é muito impactante, né, Fernando? O que aconteceu ali foi, né, o chamado parafuso chato, e é por isso que a gente não tem como especular, porque o que levou a aeronave a entrar naquela situação podem ser vários fatores, né? Ah, de fato, se o avião perder os dois motores, ele não vai entrar num parafuso chato dessa forma, ele continua planando, porque eu sempre repito que o que faz o avião voar são as asas, os motores, eles dão a propulsão para que ele consiga voar, né? Sem perder altitude. Mas se o avião ele está voando e os dois motores param, ele vai continuar voando, só que em descida, como se fosse um planador, né? Agora, nessa situação, tem que entender por que entrou no parafuso chato. Não falando dessa situação em si, porque eu não sei o que aconteceu aí, mas um parafuso ele inicia quando o avião ele está em stall, né? Ele entra no stall, ou seja, a perda de sustentação. O stall é quando para de passar o fluxo de ar nas asas da maneira correta e as asas param de gerar a sustentação, ou seja, elas param de voar. E aí o avião ele pode entrar num parafuso. E dependendo do modelo da aeronave, esse parafuso se transforma num parafuso chato, que o parafuso chato ele é praticamente irreversível, né? Você não consegue sair. Uma aeronave acrobática, por exemplo, que tem muito motor e ela é projetada para fazer parafuso, para fazer manobras, você sai facilmente de um parafuso. Agora, uma aeronave pesada como essa, com o estilo de empenagem que tem, né, a cauda dela, ela é muito difícil de sair de uma situação de parafuso, porque você acaba não tendo fluxo de ar passando pelas superfícies de comando, superfícies que fazem o avião subir, descer, virar de um lado e para o outro. Consequentemente, os comandos do avião, o piloto fica completamente sem controle. E o que tiraria o avião de uma situação dessa seria mais altitude, mais altura, né, em relação ao solo, que aí ele poderia tentar ganhar velocidade, ou motores que pudessem tirá-las da situação, mas como o avião não foi projetado para estar numa situação dessa, então fica mais difícil ele conseguir sair de um parafuso chato. Mas essas imagens certamente serão usadas pelo CENIPA para investigação, para entender, né? E o fato que temos é esse, né? É um parafuso chato. Agora, o que resultou a esse parafuso, aí é uma série de fatores que podem ter contribuído para isso daí.
Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.